Hoje a gente vai mergulhar em um manifesto que busca redefinir completamente a profissão de design gráfico. É uma chamada para que designers deixem de ser apenas técnicos e assumam de vez um poder estratégico que, olha, sempre esteve ali, mesmo que de forma invisível. E vamos começar com aquela frase que, nossa, quase todo designer já ouviu na vida. Uma frase que, muitas vezes com boa intenção, acaba reduzindo uma habilidade super poderosa a um simples hobby. É daqui que parte toda a necessidade de uma nova mentalidade. E a proposta dessa análise, que é baseada no manifesto do Bruno Espanha, é exatamente essa virada de chave radical que a gente vê na tela. É sair do papel de executor de artes para se tornar um estrategista de negócios. Uma mudança na forma como o profissional se vê, o que impacta diretamente como o mercado o valoriza. Porque a verdade é que o design tem um poder gigantesco, que molda o mundo ao nosso redor de formas que a gente nem para pensar. É uma força que guia o que a gente lê, onde a gente clica e em qual marca escolhemos confiar. Seção 1. O poder invisível do design. Ok, vamos entender melhor qual é a dimensão desse poder e onde é que ele atua no nosso dia a dia. Bom, na economia, o design é o que transforma uma coisa comum, uma commodity, em um objeto de desejo. Como a gente vê no gráfico, ele pode ser a justificativa para uma diferença de R$ 22 num copo de café. Não é sobre o café. É sobre a percepção, a experiência e a confiança que o design e o branding constrói. Mas isso vai muito, mas muito além do comércio. Um bom design é a base de uma sociedade que funciona, que é segura e inclusiva. Desde a placa que evita um acidente até a embalagem de um remédio que garante a dose certa, o design está ali, protegendo e organizando as nossas vidas. E essa frase aqui ilustra perfeitamente o grande paradoxo da profissão. O melhor trabalho, muitas vezes, é aquele que ninguém percebe. Ele simplesmente funciona, sem atrito. A ausência de problema é o maior sinal de sucesso. Beleza, seção 2. O valor real de um designer. Se o designer é tão poderoso assim, por que exatamente o mercado paga por ele? O que justifica o investimento, sabe? Em números. A grande sacada é a seguinte: o mercado não paga pelas habilidades com softwares. Ele paga pela capacidade de resolver problemas críticos de negócio, de reduzir incertezas, de acelerar decisões e, claro, de criar diferenciação no mercado. E se a gente for olhar os dados, eles não mentem. Um estudo famoso da McKinsey mostra que as empresas que realmente priorizam o design crescem o dobro de seus concorrentes. Isso não é opinião, é performance de mercado. Olha só, uma identidade visual consistente, que é uma tarefa central do design, pode aumentar a receita em mais de 20%. Por quê? Porque consistência gera confiança, e confiança gera vendas. Simples assim. E num site bem projetado, focado na experiência da pessoa, a conversão de visitantes em clientes pode aumentar em até 400 vezes. O design, nesse caso, é um vendedor silencioso e extremamente eficiente. Então, o ponto crucial é este: design não é um custo para ser minimizado. É um investimento de alto retorno. É uma alavanca de crescimento que, quando bem usada, se paga várias e várias vezes. Ok, vamos para a seção 3. Habilidades além do software. O que é que separa um bom técnico de um estrategista de elite? A resposta vai muito além das ferramentas. Pensa assim: dominar a parte técnica é só o ingresso para entrar no jogo. Agora, o que vence o campeonato são essas habilidades aqui. Entender como as pessoas pensam, saber defender uma ideia e falar a língua dos negócios. É isso que faz toda a diferença. Agora, o mais legal nesse slide é a mudança de linguagem. É parar de falar sobre as ferramentas e começar a falar sobre os resultados. Ninguém contrata uma furadeira, contrata um furo na parede, certo? A lógica para o design é a mesma. Isso nos leva direto para a seção 4, o designer do futuro. E claro, não tem como falar de futuro hoje sem falar de inteligência artificial e de como ela está moldando a profissão. Muita gente se pergunta se a IA é uma inimiga. Mas o manifesto defende que ela é, na verdade, a aliada mais poderosa que um designer já teve. A questão não é humano contra máquina, e sim humano com a máquina contra o humano sem a máquina. A chave aqui é delegar. Deixar as tarefas repetitivas e de geração de ideias iniciais para a IA. É usar a tecnologia como um assistente incansável que acelera o processo e libera o tempo e a criatividade humana para o que realmente importa. E o que realmente importa é isso aqui. O que é insubstituível: a estratégia, a conexão humana, a tomada de decisão com base na ética e no contexto. A IA gera opções. É o humano quem faz as escolhas. E tudo isso leva a um modelo ideal para o profissional do futuro,
o que se chama de designer em forma de T, alguém que é muito bom, especialista em uma coisa, mas que também tem um conhecimento amplo que permite dialogar com marketing, com negócios, com tecnologia, conectando o design a todas as outras áreas. No fim das contas, este manifesto redefine o design não como uma habilidade técnica, mas, como disse o mestre Salbás, como o próprio ato de tornar o pensamento visível. É a ponte entre a estratégia de um negócio e a percepção do público. A lição que fica é que o design é uma profissão com uma responsabilidade e um impacto enormes, e chegou a hora de assumir esse poder, de se posicionar como o agente estratégico que o mercado tanto precisa e valoriza. E a gente termina com uma pergunta. Sabendo de todo esse potencial, de todo esse poder, como ele será usado? O futuro não está apenas sendo projetado, ele está, de fato, sendo desenhado, e as ferramentas estão nas mãos certas.